Só complementando que esse assunto não é tão novo, o historiador e político Cícero, 106 a.C., ele já tentou traçar os termos da guerra justa. Mas ele não conseguiu terminar. Quem conseguiu finalizar esses termos, e de uma forma esplêndida, foi Agostinho. Tá, eu até anotei aqui, eu vou tentar trazer para vocês. São 7 termos, onde Agostinho, baseado no que Cícero tentou traçar, Agostinho vai e reescreve isso e fala os termos de uma guerra justa. O primeiro termo é a causa justa, né? O que seria uma causa justa? Lutar por liberdade, por paz, por prosperidade da minha terra. Certo? O segundo termo são as intenções justas. Aí, não é a mesma coisa? Será? Qual é o motivo da guerra? Eu estou lutando para expandir a minha fazenda. Eu estou lutando para, sei lá, tirar o carro do meu vizinho, ou roubar o petróleo do país vizinho. Então, o motivo é justo, né? O terceiro termo é os últimos recursos, chegar até as últimas das negociações. Então, enquanto houver diálogo, enquanto houver diplomacia, isso tem que ser explorado. Só no último recurso. Quarto, a declaração formal, e aí a gente vai se voltar um pouquinho lá para as guerras de Israel, e vai ver que todas as vezes que o povo de Deus iria entrar em guerra com algum grupo, eles declaravam para poder dar tempo do inimigo se preparar. Né? Já que as guerras eram o que? A gente vai se encontrar ali no pátio de eventos para poder fazer uma guerra lá. Né? Então, era assim que acontecia. O objetivo limitado. Para que é que eu quero? Eu quero para, sei lá, conseguir tomar minha liberdade. Quando eu conseguir meu objetivo, parou a guerra. Então, o objetivo é limitado. O sexto, os meios proporcionais, que por enquanto a Rússia está utilizando, né? A gente sabe que o poderio russo é muito infinitamente maior que o poderio ucraniano, mas por enquanto ela está usando os meios proporcionais. Basicamente a guerra está sendo mano a mano, né? E por fim, a imunidade civil, respeitando os civis, que se você parar para pensar, a Rússia também está respeitando. Só que eu me pergunto se ela está respeitando por conta de ética, ou porque sabe que também tem muitos russos dentro da Ucrânia. Tribunal Internacional também, né? Então, eu fico meio na dúvida se ela está respeitando isso pela ética, está respeitando a ética da guerra. Porque a ética da guerra diz o seguinte: quem vai lutar são os militares, são as milícias. Civis saiam do caminho e deixem os civis sair. A Rússia, teoricamente, está respeitando isso. Mas lembrem-se que a Ucrânia era a Rússia antigamente. Então, tem até uma parte de um cientista que diz o seguinte: a capital da Rússia. A antiga capital russa era Kiev, né? A antiga capital russa era Kiev. E no bloco soviético não existia Ucrânia. Não existia, era um país só. Era pequena Rússia e grande Rússia, tá? Então, o que acontece? Muitos russos têm parentes ucranianos. Beleza. Mas não há nenhum ucraniano que não seja descendente de russo. Então, ele está respeitando essa ética por quê? Porque ele tem ética ou porque ele sabe que se ele entrar com força vai matar seus próprios cidadãos? Né? Então, fica isso aí de ver. Mas vejam que Agostinho já discutia isso, os 7 mandamentos de uma guerra justa. Tem uma pergunta ali de Aleph, Gabriel. Enquanto ele chega lá, a questão da formalidade antiga é bem real. Você fala lá, eu me lembrei logo da carta de Senaqueribe para Ezequias. Ele manda a carta Putin, e diz que vai invadir... O próprio Putin começa as manobras militares em novembro de 21 e já avisa que vai invadir a Ucrânia. Né? E, detalhe, a OTAN não acredita. Posso falar? Sim, fica à vontade. São 2 perguntas, bem simples de resolver. A primeira era sobre a motivação, né, de Putin, que eu acho que
que ficou bem clara, que é por conta da provocação dos Estados Unidos, né, de se aliar ali com a Rússia, na porta com a Ucrânia, na porta da Rússia. E ele fez um discurso, acho que foi ontem ou antes de ontem, que o estádio de futebol estava lotado, e eles com vários cartazes dizendo assim, contra o nazismo, Rússia contra os nazistas, sabe? E Putin tem adotado esse discurso também. E teve uma frase dele que eu achei bem interessante e preocupante, é que ele fala que a Ucrânia e a Rússia precisa ser purificada, como assim em relação às pessoas, né? Que ele diz que há traidores dentro da Rússia, então a Rússia precisa ser purificada. Isso soa muito como um Hitler, né? O famoso bigodinho. Então, eu queria saber se até então é um perigo eminente para o Ocidente, porque também eu não sei se são fake news ou mentiras feitas, mas há notícias que alguns mísseis que são acertados pela defesa aérea ucraniana, tem alguns escritos dizendo assim, o próximo vai para o Oriente, esse daqui tem um destino para o Oriente. Eu vi algumas notícias, não sei se é verdade. Então, será que essa ameaça de guerra do Putin pode chegar ao Ocidente, pode chegar a nós ou a outras pessoas? E a outra dúvida, a gente falou sobre os pacificadores, né? E tem um versículo que Mateus 5, no versículo 9, que fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E como o irmão tinha falado, a gente tem que ser mais ativista do que pacifista, né? Que seria isso. Mas como se explica esse versículo? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Era isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores de quê? Paulo pegou uma bandeirinha e foi lá para o Palácio de Roma. Abaixo César, fora César, liberdade, paz e união. Foi? E os apóstolos? Foram? Não. Quando ele está falando no contexto de pacificação, não é no contexto de defesa. Esqueça isso. Tá? Defesa é defesa. Contexto de uma guerra justa, ou de uma guerra, né, você não vai ver, por exemplo, nas guerras colocadas por Deus, duas coisas você não vai ver. Primeiro, nenhuma guerra é feita sem a ordem de Deus. Segundo, você não vai encontrar a nação de Israel avançando simplesmente para tomar aquele território. Eita, achei bom esse pedaço de terra aqui, tem um rio e aqui não tem, eu vou tomar esse pedaço de terra. Você não vai ver isso. De jeito nenhum. E aí não se admite dentro da nação de Israel, e aí essa mensagem é para essa nação, não se admite a invocação de qualquer ato de violência sem que haja uma ordem expressa da parte de Deus, ou sem que haja uma uma justificável ação de defesa. Então os pacificadores vão cair aí nessa questão, tá? Aí muitos vão dizer, não, mas dê a outra face. E quando Jesus manda os apóstolos para pregarem, que manda comprar uma espada, é para quê? É para dar outra face? A espada era a arma da época, era o revólver, era a pistola da época. Jesus manda ele, isso é em Atos. Pastor Otávio, me ajude aí, por favor. O senhor vai ter mais condições do que eu de responder. Em Atos, em Mateus, Jesus manda os apóstolos irem pregarem. E diz, vendam uma capa e comprem uma espada. E alguém apresenta uma espada a eles. E ele diz, basta. Para que era? Eles iriam, vamos dizer, sertão adentro. Salteadores, bandidos, né? E até outras nações que eles fossem cruzar ali, poderiam tentar alguma coisa por ele. Por que eles vão comprar uma espada? Não era para dar outra face? Mas não. Alguém apresentou uma nação. Quando Malcolm
quando Pedro decepa a orelha de Malco, Pedro decepa com o quê? Uma espada. Com o que é que Pedro decepa a orelha de Malco? Uma espada. A espada foi Jesus que materializou ali por um milagre? Ou ela já estava na cintura de Pedro? E por que ela estava? Porque o próprio grupo precisava de defesa. Então a da outra face não é isso. Da outra face não é questão de não fazer autodefesa, não. A espada já estava. E por que estava com Pedro? A espada já estava com Pedro, né? Agora, quando Jesus repreende Pedro, é para um propósito messiânico que ele deveria ser entregue, né? Na mão do alto conselho, seria condenado e sofreria, né, a crucificação. Mas até então, né, você não vê nos evangelhos, né, Jesus Cristo repreendendo Pedro ou os demais apóstolos ou pessoas ali por terem a espada do seu lado, né? Mas você vê naquele momento por um fim messiânico, né? Só pra... Exatamente. Não é Mateus, não. E o texto é Lucas, né? Lucas 22. 22. Isso. Lucas 22, quanto, pastor, o senhor pode dizer? É todo o capítulo ali, onde, Todo o capítulo, né? onde ele explica. Ele manda ele manda ter uma espada. Então, e aí? Para que era a espada? Não era para autodefesa? O contexto de paz, né, meus irmãos? Eu sei que é confuso, né? Eu sei que é confuso e boa parte desse assunto aqui a gente vai ficar maturando em casa, né? Mas assim, para exemplificar, né, e a gente passar adiante, tem dúvidas aí. Um pai que está observando dois filhos, né, brigando. E essa briga vai se aquecendo, tá? E esse pai pega uma vara e acaba a briga na porrada, vamos dizer assim, né? Vara para todo lado. O pai foi um pacificador daquele momento, tá? O pai usou a vara, né? Vamos dizer que ele deu umas lapadinhas boas nas pernas dos meninos, né? E os meninos se pacificaram, conseguiram esfriar os ânimos. O pai disse, agora se abrace. Mas foi um pacificador. Mas ele teve que usar a vara, tá? Então há momentos, né? E obviamente que a gente estende isso para uma nação. Uma nação pode pacificar com uma guerra, né? Só um segundo. As pessoas dizem que arma mata, né? E se eu disser a vocês que não? Arma mata? Quem mata são as pessoas. A arma é inerte. A arma, na minha cintura, serve para defender todos vocês. Chegar um louco aqui com uma faca ou com alguma coisa atirando, eu vou defender vocês. Ela vai servir para defender vocês. Se alguém disser que arma mata, eu vou devolver a minha, que ela está com defeito, que ela está comigo há 15 anos e nunca matou ninguém. Então deve estar com algum defeito. Não é? Só pode ser. 15 anos e até agora não fez o que era feita para fazer, então está com algum defeito. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus, né? Nunca precisou. Mas se precisar, né? Ela vai funcionar. Eu espero que ela não falhe. Só uma questão também, só para, né, cooperar, nesse contexto de guerra, né, Putin, a Rússia invadindo a Ucrânia, aquela coisa toda, aí teve alguém que colocou assim na internet, agora a gente vai ver a força que tem o Ocidente, com as suas hashtags, né, e os seus influencers, né? É uma ironia, né? Porque vê, a arma, né, a espada que deveria ser para frear o mal, que é o contexto lá de Romanos 13, né, refrear o mal, o Estado para frear o mal, não tem. Você não vê no Ocidente alguém que venha refrear o mal. Eu sei que tem as questões que foram apresentadas dentro da Rússia, justificando aí a entrada da Ucrânia, mas assim, até mesmo nos pontos que Agostinho fala, né, tem muita coisa que também eu vejo a Rússia quebrando, né? Ambos quebrando. E de fato é injustificável, né, você matar pessoas, até mesmo por uma ameaça de um país estar recebendo alguma arma, né? É uma questão bem complexa, não é fácil, né? Deixa eu colocando isso aí, a força do Ocidente. Aí eu vou entrar aqui numa parte
até polêmica às vezes, mas vamos falar um pouco de política. Enquanto a gente está discutindo linguagem binária, aborto, leis de LGBT, né? A cor do arco-íris, a cor da, sei lá, da roupa da criança, o sexo dos anjos, né? Enquanto a gente do Ocidente, nós estamos discutindo isso, países como União Soviética, China, Índia, estão fortalecendo e preparando seus exércitos para uma guerra. Não é à toa que Putin está se preparando. Se vocês colocarem agora no YouTube, pegue qualquer smartphone aí, colocar assim no YouTube, propaganda de recrutamento norte-americano e russo, vocês vão ver a diferença. Inclusive meu irmão, esse contexto está sendo tão discutido, né? E a gente conversa com várias pessoas, né? E eu fiquei assim abismado com o medo, né? Com o medo que já estamos, né? Não foi pela pergunta do Aleph, meu irmão. Mas veja bem, recebi um colega do meu filho e o menino estava amedrontado, porque se a gente entrar em guerra, eu sou um menino de 16 anos, eu ouvi falar que os meninos de 16 não vão. O coitado já estava completamente assustado. Encontrei um colega com 42 anos e ele disse claramente: eu jamais entraria numa guerra dessa, pelo amor de Deus, pode me prender, mas eu não vou para a guerra, né? E outros. Então, assim, essa questão da hashtag, que a nossa liderança está de joelho hoje do Ocidente. Então, a força do Ocidente, eu acho que é terrível nesse aspecto, porque todos nós, né, estamos tremendo de medo se o Putin vir atacar a gente ou não, porque a gente não foi treinado para isso, né? Foi pregado e foi educado que o menino não pode mais brincar de espada, nem o menino pode brincar de revólver, e vice-versa. É uma discussão muito longa, né? Porque vem a questão de gênero, e agora chega uma ameaça real e está todo mundo se tremendo mesmo. Eu estava... Né? É só uma questão assim tão forte, tão cultural também nos nossos dias, que, efeito você falou, Diácono Jonas, um tempo atrás a criança, né, o menino podia brincar de arma, de revólver, né? Polícia ladrão, essas coisas, né? Né? Contra o mal, a luta contra o mal, para defender a família, defender a casa, o mal, o bem vencendo o mal, né? Hoje, se um menininho pegar numa arma, ou fizer uma arma de brinquedo para brincar, né, o bem lutando contra o mal e vencer o mal, isso já é mal visto, né, pela sociedade. Aí a criança, né, principalmente o menino, cresce nessa perspectiva de que ele não vai ser preparado para defender a sua casa, não vai ser preparado para defender a sua família, muito menos a sua nação, né? Então é bem complicado isso. Esse é o ponto crucial hoje em dia. Porque homens eram preparados para serem homens, para defender o seu lar, para defender a sua casa, para defender a sua liberdade. No Ocidente hoje, homens são preparados, e aí me desculpem as meninas aqui presentes, né, as mulheres todas, para serem maricas. Infelizmente é essa questão. Tem uma palavra suave, meu irmão. Eu tô colocando teria aqui, palavra até mais me forte. perdoem isso, mas homens são preparados hoje para serem... Eu vi uma tirazinha que é um retrato do Ocidente. Era uma mulher levantando uma placa "Salve a Ucrânia", enquanto ela estava fazendo um aborto. Então, é o retrato do Ocidente. Salvem a Ucrânia, mas matando uma vida, tirando uma vida. Não matem pessoas, mas matando uma vida. Só um segundo. Como eu disse, a gente tende a torcer pelo Davi, né? Que nesse caso o Davi está representado pela Ucrânia. Mas o presidente Zelensky é um neoliberal de esquerda. É um neoliberal a favor do aborto, tá? Políticas LGBT dentro da Ucrânia. O maior grupo feminista está lá dentro da Ucrânia, o Family, certo? Não sei qual foi o ano, 2018, 2019. O Family achou que estava ali naquela expansão, tudo bem dentro da Ucrânia, jóia, aqui dentro a gente pode fazer o que quiser. Vamos protestar na frente do Kremlin. Aí foram lá, as mulheres levantaram a blusa, outras fizeram o que... Putin olhou da janela. 3 dias depois, a líder estava fugindo para os Estados Unidos, que não aguentava.
E aí? Por que não continuaram lá? Não é? Pastor Arivaldo. Graças a Deus, irmãos. Em Romanos 12, 18 diz o seguinte: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quanto depender de vós. Não diz quando, mas quando. Nem disse faça a paz a todo custo. Então, olha, o texto está projetado aí. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Perfeito, pastor. Esse texto nos diz que há certas ações, certas atitudes, certos procedimentos que precisam ser tomados para que não haja o conflito, para que não haja a guerra. Então, quanto depender de vós, tende paz com os homens. Essa é a proposta apresentada por Paulo na carta aos Romanos. Muito bem. Quando lemos a lei de Moisés, dada por Deus, diz o seguinte: se um homem tentar roubar a sua casa à noite e você matá-lo, você está livre do crime. Significa que Deus instituiu na lei a defesa do seu território e da sua casa. Está na lei. No entanto, a mesma lei diz o seguinte: se isso for à noite, é uma coisa. Agora, se for de dia, já tem um outro tipo de procedimento. Se você matá-lo de dia, aí você será tido como culpado. Por quê? Porque de dia a visibilidade é melhor, a maneira de tratar é melhor, então tudo se torna diferente. Mas a própria palavra de Deus nos diz que a gente precisa defender a nossa casa. Lá é relacionado à casa. A casa, a pessoa precisa defender sua casa. Como o Veraci falou, se chegasse aqui alguma coisa, alguma ameaça, nós teríamos que defender a nossa igreja, não é? De alguma forma. Ou pela lei, não é? Nós teríamos que defender através da lei, não é? Ou através de outros recursos. Minha colocação também em relação, veja só, quando Jesus disse que chegou a hora da espada e que um discípulo traz a espada, ali o contexto, não está falando que teria que usar literalmente a espada. Ele está dizendo que a partir dali, por causa da pregação do evangelho, vai ter conflitos entre famílias e tal, vai ter isso. Então será usada a espada, não literal a espada, essa questão da espada. Em relação a Pedro, que utilizava a espada, como foi colocado aqui, eu entendo que Jesus nunca proibiu Pedro usar a espada, porque Pedro precisava ter consciência de que ele não precisava de espada. E Jesus não tira abruptamente. É tanto que mais na frente você vai perceber que Pedro não usa mais espada. O texto voltando: se possível, quanto depender de vós. Então, veja só. Eu entendo que a palavra pacificador e pacifista são palavras diferentes, pelo menos o que eu vi são diferentes. O pacifista é aquele que tem uma regra, tem umas doutrinas em que ele é partidarista. O pacificador, ele não é partidarista, é alguém que quer promover a paz. E ele tem que fazer o possível para promover a paz. E quando trata aquele texto, está tratando de um contexto eclesiástico, evangélico e tal. Então nós precisamos fazer essa diferença de pacifista e pacificador. Eu não sou um pacifista, eu sou um pacificador. Eu procuro promover a paz. Então eu preciso ser um pacificador. Agora, o pacifista não, é aquele que é partidário. Porque segundo o que eu li, assim, ele é partidário e ele defende a paz daquele partido. Esse é o pacifista, ou daquela ideologia, daquilo que ele tem. Então, eu só queria colocar isso como diferença. Portanto, finalizando aqui minha palavra, se possível, o que depender
se Putin conhecesse isso aqui e os outros países e colocasse em prática, poderia acontecer a paz, se possível. Amém. Nós temos ainda outras perguntas, mas por conta da hora, a gente vai ter que encerrar aqui, porque se estendeu. Tem aqui mais umas 3 perguntas, e principalmente voltado também para a parte de escatologia, para a gente trabalhar um pouco mais, falar um pouco mais sobre a questão do que será que a gente já está perto do fim dos tempos mesmo? Será que isso é um anúncio de que Jesus já está na porta? Que nem muitos dizem, a guerra começou, Jesus vai voltar amanhã. Enfim, então, por conta do horário, nós iremos ficar aqui, mas em outra oportunidade estaremos voltando, trazendo à tona essas discussões. Everton? Sim. E existe uma máxima latina que diz: se vis pacem, para bellum. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Então, diante de tudo que foi falado aqui, trazendo para o contexto de guerra, já que o nome da nossa programação é O Cristão e a Guerra, é bom a gente avaliar dentro desse prisma, né? Se queres paz, prepara-te para a guerra. Porque se você estiver despreparado, o malfeitor vai agir. Amém. Em complemento a essa tua palavra, Everton, tem uma frase de Jerry Barnes que diz o seguinte: paz não significa ausência de guerra, mas a manutenção e a restauração da justiça e dos relacionamentos. É aquilo que o diácono colocou, né? 2 filhos estão brigando e o pai com a vara vai e disciplina um deles, ou os 2, né? Então, faz complemento a essa frase que você colocou aí, né? Então, paz não é a ausência de guerra, e sim a restauração dos relacionamentos e da ordem. Amém. Eu queria agradecer, né, os irmãos por estarem aqui nessa noite, e dizer que foi muito bom. Infelizmente, por conta do horário, a gente tem que acabar, mas queria também deixar aberto para vocês fazerem as suas considerações finais neste momento, antes de encerrarmos e chamarmos o grupo de louvor para cantar mais uma canção. As visitas, as considerações. Vamos lá, com visita, né? Agradecer, pastor Otávio, mais uma vez, obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui na igreja do meu coração, né? Essa igreja mora no meu coração, realmente. Por conhecer vários irmãos aqui, por rever outros. Sabia que eu ia rever poucos, mas para mim foi muito bom. É um motivo realmente de muita alegria em estar aqui com os irmãos conversando, debatendo um pouquinho esse assunto. Ainda mais conhecer uma sumidade dessa aí, um cientista político, né, que, pelo que eu vi, se aprofundou tanto e conhece tanto esse tema. Espero ter contribuído, ter jogado um pouco de luz. Minhas opiniões não são as opiniões, de jeito nenhum, tá? Eu deixo bem claro aqui que eu não tomo partido por essa guerra, porque aquilo que eu coloquei, né? Estado Islâmico ou Al-Qaeda, escolha. Eu vejo muito dessa forma. Sei quem está sofrendo é a Ucrânia, mas nesse momento eu não acho conveniente tomar partido. Quanto à posição do armamento, eu acho sim que todo cidadão deveria ter o direito legal e real, não apenas na letra fria da lei, de poder se defender de qualquer bandido. E o mais é dizer que estou à disposição. Quando quiserem, podem me chamar. Se eu souber, eu venho conversar com vocês. Se eu não souber, eu chamo Everton, que Everton sabe muito. Obrigado, meus irmãos. Amém. Diácono Jonatas. Faço também as minhas palavras de gratidão, né? Espero ter contribuído aqui com mente aberta, né? Com a rede. Eu estou à disposição para próximos temas, né? Se tiver dentro do meu escopo de conhecimento, será um prazer contribuir. E grato a Deus, né? Pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Vamos terminar aqui com mais uma canção, depois seguiremos para os nossos avisos.